2 Pedro, capítulo 2, versos do 1 ao versículo 3. 2 Pedro, capítulo 2, versos do 1 ao versículo 3. Vou novamente ler o texto que eu li no início. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movido por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrador a longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme. Tá bom? A sua destruição não dorme. Então, amados, nesse momento nós vamos orar. A razão por que estaremos falando hoje sobre os falsos mestres, uma irmã, diante da situação que nosso país está vivendo, muitas vozes têm sido ouvidas, algo absurdo muitas vezes aos nossos olhos. Hoje mesmo eu estava conversando com o irmão André, ele vem dizendo que de vez em quando escuta, pessoas de algumas denominações falando coisas que a gente fica sem acreditar. E aí essa irmã diz: pastor, seria bom se o senhor trouxesse uma mensagem falando sobre os falsos mestres. E diante disso, vendo essa necessidade, estamos hoje aqui para falar sobre os falsos mestres. E o texto-chave é esse texto aí, apesar que estaremos usando muitos outros textos, não vamos terminar, é um assunto vasto, nós não estaremos terminando hoje, mas estaremos dando continuidade amanhã, se assim Deus nos permitir. Tá bom? Então vamos ter uma palavra de oração. Amado Deus, precioso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui nesta noite, cantando, orando e meditando em tua palavra. Ajuda-nos para que tudo que possamos fazer venha trazer glória para o nome do Senhor. Me usa como instrumento em tuas mãos, e que eu seja, Senhor Deus, guiado pelo teu Espírito Santo, fiel na interpretação e na aplicação das Escrituras, e que o Senhor venha abençoar nossos amados irmãos e amigos que estão nos ouvindo, a poder, ó Deus, estar ciente desse assunto, ser avisado, Senhor Deus, com respeito aos falsos mestres, que o Senhor possa cuidar da vida de cada um. Em nome de Jesus oramos. Amém. Só lembrando que estamos transmitindo também pelo YouTube, no canal da Igreja Batista Fundamentalista, tá bom? Aqui de Santo Antônio. Então, amados irmãos, vocês podem também nos ajudar, fazer alguma pergunta do assunto, ou comentar algo do assunto, e teremos a imensa alegria em poder mencionar aqui, tá bom? Então, estaremos desativando os comentários, mas você pode usar aí a caixinha aí de perguntas, aí você pode fazer essas perguntas, tá bom? Então, o apóstolo Pedro, olhando para esse texto que fala muito, de acordo com a Bíblia de Hyde, o tema que ele dá aqui é a denúncia dos falsos mestres, e ele vai falar o comportamento desses falsos mestres. E há muitos comentários e muitas pessoas já pregaram desse texto falando sobre as características do falso mestre. Então, Pedro vai estar mostrando aqui as características desse falso mestre, como ele se comporta, como eles agem. E é importante, irmão, estar ciente sobre esse assunto para que possamos saber identificar o falso mestre, tá bom?
A primeira coisa que Pedro aqui nos fala do comportamento do falso mestre, da característica desse falso mestre, é que ele diz que os falsos mestres eles surgem no meio do povo, não é algo fora do povo, ele surge dentro do povo. E é interessante observar isso que ele diz no versículo 1: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Vamos ver vários textos de falsos profetas no Antigo Testamento. Pedro diz: assim como foi no passado, surgiram falsos profetas, assim também haverá, futuro, haverá entre vós. Veja aí que ele diz: olha, não é de outro lugar, não, é entre vós mesmo, falsos mestres. Falsos mestres. É interessante que não só Pedro está alertando as igrejas pela qual ele escreveu essa carta sobre o perigo, desses falsos mestres, porque muitas vezes a gente pensa que eles vêm de fora. Pode acontecer, a gente vai ver, mas na grande maioria eles surgem de dentro do povo. Não é de estranhar em algumas ocasiões pessoas que você dizia: pai fulano saiu de tal igreja e fundou tal igreja, e agora muita gente lá e ele está ensinando coisas que é estranho. Isso é uma das características do falso mestre, tá bom? Então veja outro texto comigo aí, olha. Vai lá para Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo, quando está se despedindo aqui dos irmãos, dos pastores, ele faz um alerta também aos pastores lá de Éfeso. Atos capítulo 20, versículos 28 a 30, Ele dá este aviso aqui para os pastores, advertindo aos pastores com o cuidado que eles deveriam ter. Então diz o seguinte aí, Atos capítulo 20, versículo 28, ele diz: olha, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, pastores, para pastorear a igreja de Deus. Lembra que a igreja não é do pastor. O pastor ele foi chamado por Deus para pastorear o rebanho de Deus. E diz: então, a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei, olha o que Paulo disse: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão, aí está vindo de fora, eles vão penetrar entre vós lobos vorazes que não pouparão rebanho, falando do falso mestre. Mas ele continua dizendo: e que dentre vós mesmos se levantará um homem falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então você percebe que Paulo está dizendo o seguinte: olha, os falsos mestres, ele pode vir de fora, tá bom? E começar a penetrar dentro da igreja e querendo perverter a igreja do Senhor, enganar. E Paulo também alerta que eles vão surgir também dentro de nós mesmos, eles vão sair dentro de nós. Por esta razão devemos estar cientes. Assim como, interessante, voltando lá para o texto de 1 Pedro, quando Pedro diz que assim como no meio do povo surgiram, eu gostaria de alertar alguns textos que são muito preciosos quando se trata dos falsos mestres, dos falsos profetas, relacionado ao seu comportamento. O primeiro texto eu gostaria de ler é lá de Deuteronômio capítulo 13. Olha que coisa interessante aqui. Moisés aqui ele alerta ao povo, tá bom, com respeito
o surgimento de falsos mestres no meio do povo, e disse que esse surgimento dos falsos mestres seria uma prova, seria como um meio de Deus provar o povo se o povo realmente amava a Deus, se o povo realmente conhecia a Deus. Então, olha, cuidado, preste bem atenção. Em algumas ocasiões, pelo menos que Moisés relata, muitas vezes o falso mestre vem como forma de provar se nós conhecemos a Deus ou não. Veja o que diz aqui. Olha o que diz aqui em Deuteronômio capítulo 13, tá bom? Capítulo 13. Olha que coisa interessante. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser o seguinte: vamos após outros deuses que não conheceste, servimos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos. E aí eles vão falando. Veja no versículo 5: esse profeta sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos rasgou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Tá bom? No meio de ti. E ele continua falando. Mas uma coisa importante aqui que nós devemos observar nesse texto. É interessante, amados, que o falso profeta ele pode anunciar uma coisa, dar uma profecia, ou fazer um milagre, e eles têm a capacidade e permissão em algumas ocasiões por Deus para assim fazerem. E é nessa ocasião aqui, veja que Moisés disse: olha, quando um profeta, um sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio que ele falou, se aquilo que ele falou realmente acontecer, isso não vai identificar se ele é um falso ou um verdadeiro profeta. Então, muito cuidado. O que eu vejo muitas vezes são pessoas dizendo o seguinte: pastor, eu fui para uma determinada igreja e lá o pastor disse uma coisa e do jeito como ele disse, aconteceu. Mas ele falou algumas coisas que eu não concordei, mas eu sei que vem de Deus, porque ele disse algumas coisas e as coisas que ele disse aconteceram. É interessante observar esse texto. Nem sempre o que alguém fala e acontece, ou alguém tem a capacidade de fazer um milagre, é um sinal que esta pessoa é um verdadeiro mestre. Jesus disse que nem todos os que me chamam de Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para Satanás e os seus anjos. E algumas pessoas vão dizer: Senhor, porventura não fizemos milagres em teu nome? Em teu nome não exprimimos demônios. O Senhor vai dizer: nunca vos conheci. Então perceba, meu amado irmão, que nem sempre milagres que alguém opera é resultado de que alguém é um representante verdadeiro de Deus. E lembra que o que o texto diz, que muitas vezes Deus permite isso para provar se nós o conhecemos ou se nós o amamos.
E se alguém fala algo e algo acontece, mas diz aqui que a pessoa chama aquela pessoa para o caminho errado, para adorar algo que não seja Deus, isso é a identificação que este homem não é um profeta e que simplesmente ele falou loucura e este merece ser morto. O que eu só quero alertar aos amados aqui é que não fique surpreendido quando alguém diz alguma coisa. Tem alguém que chega para mim, né? Um dia eu estava num supermercado e alguém chegou para mim e disse: pastor, eu sei que vocês batistas, fundamentalistas, não acreditam em milagres. Eu disse: não, calma, peraí. Acreditar em milagres nós acreditamos. Bom? Não, mas vocês não acreditam em alguns dons carismáticos. E aí eu disse: olha, é o seguinte, aí é uma outra coisa. Aí ele, sabendo da minha resposta, mas estava no supermercado, ele disse desse jeito: olha, eu fui para tal canto e o pastor que foi comigo, ele fez algo lá, e algo que ele fez, que ele disse, aconteceu. E aí, como é que o Senhor pode negar que isso não vem de Deus? Aí eu disse para eles, eu disse: falsos profetas do Antigo, eu não estou dizendo que o seu pastor é um falso profeta, eu só estou dizendo que falsos profetas do Antigo Testamento agiram também, fazendo sinais, fazendo milagres, falando coisas que iriam acontecer, e acontecia, e nem por isso eles eram verdadeiros profetas. O texto também diz, há outro texto também, por exemplo, lá em 2 Tessalonicenses, falando da vinda do anticristo, que nós tratamos isso quando falamos sobre a grande tribulação. Olha o que diz aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ora, o aparecimento do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígio da mentira. O anticristo, ele vai agir de forma que fará sinais, milagres. E quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 13, aonde o falso profeta, capítulo 13, versículo do 11 ao 15, ele irá seduzir as pessoas por causa dos sinais, dos milagres que ele estará fazendo. Então, cuidado, meus amados, cuidado quando alguém se levanta no nosso meio ou vem de fora dizendo algo que fez, que Deus o revelou, que sonhou, que vai acontecer, e se isso acontecer, nem por isso é um sinal realmente que essa pessoa ela vem de Deus. Nós, batistas, fundamentalistas e regulares, nós não somos realmente que crê na continuidade dos dons. Nós não somos desse grupo. Nós cremos que os dons cessaram e que realmente o Senhor, ele não age da mesma forma como ele agia no Antigo Testamento e como também no início da igreja. Então, perceba que Moisés alertou o povo com respeito a isso daí. Então, tenha cuidado quando alguém chegar e dizer: olha, isso aconteceu, e realmente leva você a acreditar nessas doutrinas erradas. Então, por vezes, Deus permite que essas coisas aconteçam a fim de testar o seu povo e ver se obedecerão a sua palavra ou não. Mesmo que no princípio esse homem tivesse realmente surgido no meio do povo, até falado coisas coerentes e certas, mas o seu modo de viver e a forma como ele conduz aquele novo grupo da qual ele faz parte,
revela que ele não conhece a Deus. E é interessante como muitas pessoas seguem essas pessoas. Eu quero ler outro texto também, lá em Deuteronômio capítulo 18. Capítulo 18. Veja aí, versículo, Deuteronômio 18, versículo 20 a 22, falando ainda sobre os falsos profetas. Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Preste bem atenção aí. Esse falso profeta, ele tinha que morrer. Eles seriam desmascarados quando suas palavras que falava em nome do Senhor não acontecesse. Veja o que diz aí no versículo 21. Se disseres no teu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Sabeis que quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Então, como nós podemos identificar um falso profeta? Preste bem atenção. Essa prova também é válida para os nossos dias, tá bom? Para os nossos dias. Então, olha, se um profeta, se alguém falar o seguinte: olha, Deus me falou que este vírus vai acabar nesse mês, e se a pessoa falar isso e esse vírus não acabar, esse é um falso profeta. E é interessante como algumas pessoas só dizem, né, algumas coisas, não, tal vai acontecer. Eu não vi ninguém alertando o mundo com respeito a esse vírus. Cadê os homens que falam do futuro, que falam que Deus fala por meio deles? Por que será que ninguém preparou a igreja do Senhor para se preparar diante dessa situação que nós estamos passando? Porque a gente vê lá em Atos, quando aquele profeta Ágabo, quando estava para vir uma grande seca, ele alertou o povo, disse: olha, vai vir uma grande seca aí, e o povo se preparou, e aconteceu. José falou também aquilo que Deus tinha falado a Faraó. Moisés interpretou: vai acontecer alguma coisa, e aconteceu. E Moisés está dizendo aqui: olha, se alguém disser em nome do Senhor que vai acontecer alguma coisa e não acontecer, é um falso profeta, e essa pessoa tem que ser morta. Se ela falou, ou se ela fala, acontece 90%, mas ele erra em 10%, ele é um falso profeta. Na nossa cidade aqui em Santo Antônio, teve uma época que alguém chegou para mim e disse que determinado pastor de uma determinada igreja falou para o seu povo que tal político se ganharia aqui em uma cidade vizinha. Sabe o que aconteceu? Perdeu todos os dois políticos. Esse homem, de acordo com as escrituras, se fosse na época de Moisés, ele era considerado como um falso profeta. Eu conheci uma pessoa aqui na nossa cidade, Santo Antônio, tive contato com essa pessoa de uma igreja, que nasceu um tumor em sua perna, e ela estava para fazer o tratamento, que era o câncer. Dos pastores que veio de fora para a igreja da qual ela congregava, pronunciou a cura em nome de Deus. Deus tinha revelado que aquele homem tinha, que ela não precisava procurar médico, que ela estava curada. E aquela senhora, ela obedeceu e confiou nesses homens. Por fim ela perdeu sua perna e por fim ela morreu. Esses dois homens,
de acordo com as Escrituras, é considerado um falso profeta. Ah, pastor, mas ele acertou quando ele disse que fulano, um profeta verdadeiro que foi falando em nome de Deus, ele tem que acertar 100%. Preste bem atenção, 100%. Se ele falar 99% e errar em 1%, ele não falou em nome de Deus, porque Deus não erra. Um profeta enviado por Deus nunca está errando em suas provisões. Nunca. Nós que somos crentes, devemos, meus amados irmãos, saber discernir entre os espíritos, entre os ensinos que são ensinados em nossos dias, para identificarmos se é certo ou errado, se é falso ou verdadeiro. João nos alertou para isso. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. João capítulo 4, o apóstolo disse o seguinte: amados, não descrédito a qualquer espírito. Aqui pode se referir também a ensino, né? A doutrinas. Antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Muitos, não é pouco não, muitos. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessar Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo. A doutrina do Anticristo, a influência do Anticristo já está atuando. Ele não surgirá na tribulação, mas o seu ensino, a sua influência já está agindo. Então, João diz aqui: cuidado, não dê crédito a qualquer ensino. Eu fico muito preocupado quando os irmãos, pastor, o importante é as pessoas falar de Deus. Não é verdade. As pessoas podem usar o nome de Deus de forma errada, ensinar acerca das Escrituras de forma errada. O próprio Senhor Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Eu estou fazendo meu devocional no livro de Isaías, e é interessante, irmão, estudar esse livro. Isaías foi chamado por Deus, e logo no primeiro capítulo o Senhor disse a Isaías: Jeremias, eu te escolhi, aquilo que eu falar para você, você falará para o povo. Não temas a esse povo, eu vou estar contigo e ninguém vai te fazer mal. Aquilo que Jeremias ouvia, Jeremias falava. Aquilo que Jeremias ouvia do Senhor, Jeremias falava. O povo não aceitou as palavras de Jeremias. O povo não quis ouvir as palavras de Jeremias, mas as pessoas ouviam as palavras dos falsos mestres. É interessante observar uma coisa: qual era a mensagem de Jeremias? A mensagem era o seguinte: olha, Deus vai castigar vocês por não terem se arrependido, por não ter dado ouvido à minha voz. Deus vai levantar os babilônicos e vai dominar sobre vocês, vão levar uma parte cativa para a Babilônia, mas não se revolte contra Nabucodonosor, cedam a ele, não resistam a ele. Jeremias falava isso, mas o povo não quis ouvir a ele. O povo não quis ouvir a ele. E é interessante, amados, deixa eu só ler aqui um texto, Jeremias 23, há muitos textos sobre isso, mas Jeremias 23, 16.
Jeremias diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperança. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Somente esse texto, mas tem muitos outros textos. Jeremias disse: olha, não dê ouvidos a esses homens que estão falando aquilo que o seu coração quer que eles falem, que eles sentem desejo para falarem, mas não é que vem do Senhor, e encham você de vãs esperanças. Sabe o que a mensagem do povo era? Não, jamais isso que Jeremias está dizendo com vocês, esse castigo, não vai acontecer. Deus me falou, Deus vai estar conosco, Deus vai nos livrar de Nabucodonosor. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que Nabucodonosor veio, destruiu a cidade. No final, já depois da terceira vinda de Nabucodonosor, chegaram algumas pessoas para Jeremias e disseram: Jeremias, o que o Senhor te falar nós vamos ouvir. Jeremias novamente disse: olha, permaneçam aqui, não vão para o Egito. E sabe o que as pessoas fizeram? Você está mentindo, Deus quer que a gente vá para o Egito, porque era aquilo que eles queriam ouvir. Olha, o falso profeta, ele engana muitas pessoas, e há muitas pessoas sendo enganadas porque as pessoas querem ouvir aquilo que gostam de ouvir, e os falsos profetas sabem disso. Por isso ele prega a linguagem do povo. Alguém que está com câncer, que já foi designada pelo médico, desenganada pelo médico, obrigado, desenganada pelo médico, que o médico disse que só tem 6 meses de vida. Aí ele escuta alguém dizendo: olha, se você vier para cá participar de uma corrente, participar de uma coisa aqui que nós temos para você, Deus vai lhe curar, nós garantimos. É isso que uma pessoa que está doente quer, ser curada. Por isso que Jeremias está dizendo que eles enchem as pessoas de vã esperança. E como essa jovem que eu conheci, que eu falei com ela ficou cheia de esperança, a ponto de abandonar o tratamento e por último faleceu. Não estou dizendo aqui que Deus não tem poder de curar, Ele é o mesmo Deus, Ele tem o mesmo poder de curar, Ele cura. Conheço pessoas que foi curada por Deus, mas cuidado quando alguém diz que Deus me falou que Ele vai curar você. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E muitas pessoas estão agindo dessa forma, que se fosse no Antigo Testamento, perante a lei, seriam mortas, porque são enganadores. São enganadores. 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 e 2. Olha o que diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Penso eu que uma das evidências que se aproxima a vida do Senhor é o aumento da apostasia, de forma que
há uma preparação para isso. Para que haja, o que é apostasia? É o abandono da fé. Apostasia é o abandono da fé. É alguém que abraçou uma fé verdadeira, não quer dizer que ele seja crente, mas ele foi convencido em certo momento pela mensagem verdadeira, até participou, mas não se converteu verdadeiramente, e houve um ensino errado, mentiras, que encantaram, e ele foi convidado para participar desse falso ensino, e aquilo agradou ele, e ele abandonou essa verdadeira doutrina por obedecer espírito enganador, e aí ele apostatou da fé. Pense comigo, um dos grandes sinais da vida do Senhor Jesus, estou falando da segunda fase, da segunda vinda dele, será a apostasia do povo de Deus. Mas para que haja uma apostasia, é necessário que haja um abraço em massa à fé, que é o que está acontecendo. Me falaram ontem que até o final desse ano, se eu não me engano, ou até o final de 2022, o Brasil terá 25% da população evangélica. Então, e se você olhar, veja também que muitas dessas pessoas saíram, que formaram seus grupos, formando novas igrejas, saíram de igrejas sérias, verdadeiras, e que tem arrastado muitas pessoas para estar com elas, e muitas pessoas também abandonando a fé. Não é difícil você andar na rua e ver pessoas dizendo: eu já fui crente, eu já fui crente. Então você percebe aqui que Paulo está dizendo: nos últimos tempos, muitos vão abandonar a fé. Abandonar a fé. E temos visto isso. Temos visto isso. A nossa igreja batista aqui, a igreja batista, nós temos 30 anos de existência. Nós temos aqui o rol de membros, entre membros e congregados, já passamos de 700. Mas você percebe que hoje temos cerca de membros e congregados 200, 210. Quase 500 não permaneceram. Não permaneceram. Então veja que, por quê? Porque muitos se desviaram, foram para o mundo. Graças a Deus aqueles que são crentes retornam, mas muitos estão conformados com o mundo e se conformaram também com o falso ensino. Com o falso ensino. Agora veja aí, 2 Timóteo, capítulo 4. Nós lemos primeiro, agora segundo. Olha o que diz aí, viu? 2 Timóteo capítulo 4. Aqui temos as últimas palavras do apóstolo Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuna, oportuno quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, prega a palavra, quer seja oportuna, quer não, prega, pois a palavra ela tem o poder de corrigir, a verdadeira palavra, de repreender, de exortar. Faz isso com paciência e doutrina. E olha o que Paulo disse: pois haverá tempo, pense que é os nossos dias, em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina pura, verdadeira. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres,
segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, a ensinamentos que não existem. Então Paulo alerta aqui a esses amados irmãos que vai chegar um tempo que as pessoas não vão querer ouvir o ensinamento correto, não vão querer ouvir a palavra verdadeira, vão estar cheio de mestres convidando eles para participar das suas práticas libertinas, como nós vamos estudar. Esses homens são cobiçosos e são inventadores de histórias. E esses homens têm lábias para poder enganar as pessoas. Então, cuidado, meus amados. Cuidado. E é interessante que essa primeira característica do falso ensino, do falso mestre, é sair de dentro de uma igreja pura e verdadeira. Muitos dos movimentos e seitas que se originaram a partir de um membro de uma igreja evangélica que se levantou e arrastou muito após si. Muitas. Na grande maioria das seitas, desses movimentos heréticos que temos nos nossos dias, pesquisem. Muitos deles saíram de dentro de igrejas verdadeiras. E movido pela avareza, como nós vamos ver, por ganância, ele consegue com suas palavras, como Paulo diz, palavras inventadas por ele mesmo, arrastar muito. Então, amados irmãos, amigos, nós vamos ficar nessa primeira característica hoje. Não esqueça, como eu posso identificar um falso mestre? Primeiramente, ele vai sair de dentro do povo, ou ele vai querer penetrar dentro do povo. E nós mostramos aqui que Moisés alertou o povo com respeito a isso, e esse alerta de Moisés foi, pelo menos 2: se um homem, um profeta, diz coisa e acontece aquilo que ele diz, e ele faz sinais e prodígios, mas se ele te convidar para fazer coisa errada, esse é um falso profeta. Então, cuidado. Quando eu vejo em muitas igrejas, pessoas dizem assim: não quero ir lá para a igreja batista fundamentalista não, porque o pastor lá, a igreja lá é mais rígida. Lá eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, e é bom ali naquela igreja porque o pastor disse que eu posso vir do jeito que eu estiver. Sim, mas você não pode permanecer do jeito que você está. Não, aqui eu tenho liberdade, eu posso namorar com descrente, isso não vai dar nada para mim. Eu posso até ter relação no meu namoro, isso também não vai dar nada para mim. Eu posso até beber, eu posso até ir para uma festinha, ninguém, o pastor lá não interfere na minha vida, nem na igreja também. Cuidado, isso é falsos mestres. São pessoas que, em certo sentido, lhe convidam para fazer coisa errada. E outra coisa que Moisés alertou, o falso mestre, ele pode falar coisa do coração dele e dizer que foi em nome de Deus. E se ele falar daquilo que falar algo, profetizar algo e não acontecer, ele tem que ser morto. Porque o que Deus fala, acontece. Ah, mas o pastor falou 99%, ele aceitou. Tem que ser 100%. Tem que ser 100%. Paulo alertou que nos últimos dias muitos falsos profetas vão surgirem, vão enganar muitos vão apostatar da fé. Jesus já tinha alertado também que haverá lobos
com peles de cordeiro. Lobos com peles de cordeiro. Então, eu quero só alertar os irmãos para isso. Cuidado com as vozes que vocês estão ouvindo na TV, pelo YouTube, tem muita hoje muitos pastores realmente utilizando as redes sociais. Então, cuidado. Como você identificar esse homem como falso profeta? É olhar a vida dele, bom, ver se aquilo que ele está dizendo é verdadeiro, por meio das Escrituras. Se ele fala algo em nome de Deus, será que aconteceu mesmo? Tá bom? E não é algo superficial não, né? Certa vez alguém me disse: eu creio, pastor, que foi Deus que falou comigo, porque eu estava na igreja, o pastor disse: olha, tem alguém aqui que está passando por um momento difícil na vida. Imagina uma igreja com 300 pessoas, quem está passando por um momento difícil da vida? Se eu chegasse aqui, olha, tem alguns irmãos aqui que estão passando por um momento difícil na vida, quem não está? Você que está aí passando por uma crise financeira, não diria quem não está, né? Deus está me falando que não se preocupe, que no outro ano o negócio vai mudar. Enchem as pessoas de vã esperança. São enganadores, falam a linguagem que o povo quer ouvir, mas não são pessoas verdadeiras. E nós vamos ver que Deus vai tratar com essas pessoas. Bom?